Olá pessoal, tudo bem? Sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. E eu sou a Paula, líder também do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. E esse aqui é o podcast da segunda-feira. E nesse sábado nós começamos uma nova série que se chama Sentidos, quando a razão e a emoção não são suficientes. E essa será uma série curtinha, com apenas 2 episódios. Nas 2 semanas subsequentes à ressurreição de Jesus, 2 personagens ganharam destaque na narrativa bíblica: Maria e Tomé. Daí a gente pegou o gancho que semana passada foi a Páscoa e aproveitamos para, nessas 2 semanas, falarmos sobre esses personagens. Hoje o foco é na Maria e falaremos sobre intimidade. Vamos lá? Júnior, eu lembro como se fosse hoje a gente explicando para o Rafa o sentido da palavra intimidade. Você lembra quando foi? Sim. A gente comprou, pessoal, um livro da Clarice Lispector para ele, que se chama A Vida Íntima de Laura. Para quem não sabe, Laura é uma galinha, tá? E aí, antes de começar a ler a história, a gente já teve que explicar o título. Ele não tinha esse conceito do que é íntimo, né? Do que é a intimidade. E foi muito interessante, porque ele super entendeu, e ele entendeu tanto que nós passamos uns 3 anos, ele tinha o quê? Uns 3 3 para para 4 4 anos. anos, né? Nós passamos uns 3 anos sem poder contar nenhuma história da vida dele para os familiares e tal. Óbvio que a gente Exatamente. contava, a gente não contava na frente dele, né? Ele não gostava, porque ele falava assim: mamãe, isso é da minha intimidade. Ele não deixava de jeito nenhum e não gostava, né? Ele não deixava eu usar nem nas pregações, estudos, nenhuma história dele, porque era da intimidade dele, ele não queria que ninguém soubesse. Bom, e aí, Júnior, então entrando aí na reflexão de sábado, você falou sobre a definição que a jornalista e poetisa Ana Giacomo usou, né? E tem como definição. E ela fala que a intimidade é quando a vida da gente relaxa diante da outra vida e respira macio. Eu acho lindo essa definição dela, né? Eu achei muito bonito mesmo a definição dela, gostei demais. E aí, para a gente não perder o costume, recapitula aí as bases que você usou para reflexão e aí a gente já entra na intimidade propriamente dita. Muito bem, a gente falou em João 20, a história de Maria, logo depois da ressurreição de Jesus. Ela vai no domingo, madrugada, para o sepulcro. E lá ela vai encontrar o sepulcro vazio, a tumba vazia, aberta. E isso gera em Maria um completo desespero. Ela fica extremamente abalada por esse fato. Por que ela fica extremamente abalada? Porque ela tem um histórico com Jesus. E que a gente vai trabalhar, que é justamente a questão da intimidade ao longo da reflexão de sábado. Ela foi muito amada por Jesus, ela se sentiu muito acolhida por Jesus, pelo tipo de vida que ela tinha, os problemas que ela carregava, e ela passou a ser uma discípula, ela passou a andar com Jesus. E ela é a primeira pessoa que chega lá para levar Embalsamar. perfumes, embalsamar o corpo, só que quando ela chega, ela vê o túmulo aberto, a pedra removida. E aí que os sentidos dela começam a falhar, né? Exatamente, porque ela começa a chorar desesperadamente, e esse choro desesperado faz com que ela não consiga perceber a realidade do que está acontecendo. O texto diz, a partir do verso 11, lá em João 20, que ela está olhando para o sepulcro e parece que aparecem 2 anjos. Ela não dá a menor bola para esses 2 anjos, porque ela está muito preocupada com o sumiço do corpo. E o texto diz que Jesus aparece, está atrás dela, ela olha e não o reconhece. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou é que ela via, mas não enxergava. Quando se tem um desespero emocional, um abalo muito grande, às vezes as coisas estão diante dos nossos olhos, mas a gente não consegue ver. A gente trabalhou isso. Não somente numa abalo emocional, né? Às vezes a gente tá com pressa, procurando alguma coisa, procura e não encontra. Na hora que você acalma
e volta para o lugar, ou você já até tomou uma outra providência, você encontra aquilo que parece que estava assim, gente, se fosse uma cobra me picava, né? Sim, até porque a gente trabalhou, eu trouxe um conceito de um cientista, o nome dele é meio japonês, mas ele trabalha na Alemanha, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele vai falar que no cérebro da gente tem duas áreas diferentes que trabalham a ideia de ver e de enxergar. Uhum. A gente enxerga um objeto, mas tem uma outra área que a gente processa e consegue ter a compreensão exata disso. Uhum. A neurociência fala muito disso, né? Do pensamento 1 e pensamento 2 para neurociência. É bem interessante o conceito. Até eu trouxe se você quiser assistir a live, aquelas imagens que tem dupla forma de olhar para ela, né? Sim. Então eu trouxe uma árvore, mas dependendo do jeito que você olha, você vê duas faces. Uhum. E dependendo do jeito que você olha, você vê a árvore. Se você estiver ouvindo esse podcast pelo streaming do YouTube, no final a gente deixa o link para você. Se tiver em alguma outra streaming, só ir lá no nosso canal e você consegue facilmente acessar a reflexão de sábado. Isso, muita gente diz, alguns estudiosos dizem que ela não enxerga Jesus porque ela chorava muito, as lágrimas atrapalharam. Uhum. Mas a continuação da história, para mim, demonstra que o que tem ali não é só o choro, é um abalo emocional mesmo. Porque Jesus fala com ela: mulher, o que você está fazendo aqui? Quem você está procurando? Ele pergunta para ela. E apesar de tudo, ela não reconhece ele, né? Não, ela pensa que é um jardineiro. Uhum. Ela pensa que é um jardineiro e ela simplesmente responde assim: roubaram o meu senhor, eu preciso saber onde ele está. Então, assim, Ela tá focada nela mesma naquele momento, né? está focada nela mesma e com o olhar no local errado. Uhum. O texto diz o tempo inteiro que o olhar dela está no sepulcro. Ela está olhando, a realidade dela está toda baseada no fato que não tem nada dentro do sepulcro. A perspectiva dela é uma perspectiva falha, né? Sim, ela tem Jesus vivo junto com ela e ela não consegue identificar. E aí a gente chega no ponto da intimidade, porque é muito bonito esse texto, se eu não me engano é o verso 16, quando está lá, e Jesus disse: Maria, é só isso. Uhum. E quando ele fala Maria, o texto diz que ela se volta para ele e reconhece que é Jesus e fala assim: Será que era algum mestre. jeito diferente que ele chamava, a entonação da voz? O que é que foi que despertou na Maria assim, opa, eu conheço essa voz? Eu disse na reflexão exatamente isso. Eu tenho para mim que Jesus usou a métrica, o ritmo, o tom, tudo que faz. Não sei qual foi, né? Maria, eu não sei como é que foi, mas o detalhe é que eu acho que Jesus. Porque como é que você reconhece alguém só pelo nome, Uhum. né? Essa questão faz com que ela reconheça claramente que é Jesus, porque ele a chamou de um jeito como ele a chamava. Isso demonstra aí a intimidade dos dois, né? Sim, e uma intimidade, aqui né, na reflexão não dá tempo, mas abrindo um parênteses, né? Tem alguns filmes muito assim, para mim até ofensivos, que Eles levam tratam muito pro lado do... Maria Madalena como se Maria Madalena e Jesus, né? tivesse um caso. Tivesse alguma coisa. Mas veja que essa intimidade, ela é extrema, do lado de Maria, é extremamente respeitosa, porque como que ela devolve essa intimidade? Mestre. Mestre. Ela chama ele de mestre. Sim. Eu defendi que precisamos desenvolver intimidade com Deus. Mas talvez pode ter ficado a pergunta na cabeça de algumas pessoas: como fazer isso? E eu devolvo com uma pergunta: o que é intimidade? Como eu posso ter ou desenvolver intimidade com alguém? Sim, e aí você mesmo já deu a resposta, né? Que é conviver com essa pessoa. O convívio é a resposta para essa pergunta. Sim, eu preciso conviver com Jesus. Maria tinha convívio com Jesus. Ela o reconheceu a partir da ideia do nome. E o nome, nesse aspecto, é um negócio muito íntimo, é uma maneira carinhosa, característica que Jesus a chamava. Isso demonstra essa intimidade que vem do convívio. Antes de continuar, eu queria abrir um outro parênteses rapidinho. O Philip Yancey, no livro dele O Jesus que eu nunca conheci, ele vai dizer que o fato dos evangelistas escreverem, registrarem que são mulheres que identificam Jesus ressuscitado é talvez uma das grandes provas de que não havia na cabeça dos evangelistas a tendência de querer contar uma falsa história, construir uma mentira.
É mesmo? Por quê? Porque mulher, com todo respeito a você e as demais que nos ouvem, mulher não é aceita como testemunha no tribunal Naquela época. naquela época. Uhum. Naquela época, a mulher não é aceita como uma testemunha. E a primeira, ou as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Foram Jesus mulheres. foram mulheres. Incrível. Quem está contando uma história para inventar uma Isso é super importante, né? Porque é Sim. uma das coisas que nos ajudam a basear de que a história da ressurreição, ela não é uma história popular ou algo inventado, mas que de Sim. fato um mito um mito. ou uma lenda. Porque Se fosse mito, eles usariam de argumentos que para a época eram válidos. Sim, e o fato de ser uma mulher não é, certo? sim, você está construindo. Se você está construindo uma mentira, quem vai construir uma mentira tenta fazer aquilo se carregar de verdade para ninguém pegar a mentira. Isso mesmo. E assim, você admitir que quem chega no sepulcro primeiro, as primeiras pessoas que vêm são mulheres, é assim, é falar, olha, foi assim que aconteceu, não tem como mentir. Sim, Foram é o elas. que é. É o que é. Fecha parênteses. Então, a gente precisa ajudar você agora a entender um pouco essa questão da intimidade. A primeira coisa em relação à intimidade, no que se refere a Jesus, né? Porque se a gente pensar numa intimidade de um casal, de uma família, ou de uma casa, ou de amigos, eu acho que não precisa muito esclarecimento. Todo mundo tem muita noção do que seja essa intimidade. E é justamente convívio. Mas como conviver com Jesus, que a gente, em realidade, hoje não vê. Uhum. A gente tem fé nele. Então, o primeiro passo é querer, é entender o quanto isso é fundamental. Sem esse passo, não tem intimidade. Jesus, eu te garanto, Jesus está disposto a isso, mas a gente também precisa querer. E aí, de novo, o Max Lucado, quando ele trata de uma dessas mulheres como Maria, pecadoras, com uma vida muito difícil, ele vai citar, Jesus é quem fala numa dessas histórias, que quem muito foi perdoado, muito ama. E aí, a gente pede muito para as pessoas amarem a Jesus. Eu mesmo sou um dos que falam isso. Mas antes, elas precisam, o Lucado trabalha que a gente precisa entender que as pessoas são profundamente amadas por Deus. Quando a gente quando a gente aceita essa verdade, você é amado por Deus. Deus te ama. A gente passa a desejar devolver esse amor. E, Júnior, a intimidade, esse convívio, ele não acontece da noite para o dia, certo? Um casal, por exemplo. É incrível que, com o passar dos anos, um olhar, uma respirada, um gesto, você já entende, você compreende o que aquela pessoa está falando. Com sinais do corpo, você já sabe se a pessoa tá brava, não tá, se gostou, se você tem que ficar quieto, parar de falar. É incrível como a gente segura com os olhos o outro, né? Sim. E com Jesus não é diferente, é uma caminhada, é uma jornada que você tem para criar e desenvolver a intimidade. É isso aí. Essa jornada se chama, tecnicamente, discipulado. Então, assim, eu tenho que querer o quê? Andar com Jesus. E andar com Jesus significa aceitar o processo de ser discípulo de Jesus. Porque, na verdade, às vezes a gente trata a questão da fé não como um convívio que vai gerar intimidade, que acontece por meio do discipulado. A gente se aproxima da fé como uma solução para os nossos problemas. Sim, isso é muito comum, né? Você busca a Deus quando a coisa aperta e quando a coisa fica tudo bem, você amansa de novo. Sim, e mesmo que você se mantenha, você continua com o olhar da não intimidade, porque você continua indo final de semana, ou outros movimentos assim de estar próximo de Deus, como Mas se pela aquilo... rotina. Rotina e conquista de coisas. Porque Deus me abençoa, Deus cuida da minha família. A gente está sempre com um olhar pra gente. Ou quando a gente não está com olhar pra gente, a gente tem um olhar pragmático, assim, eu quero o céu, eu não quero o inferno. Então, assim, é um olhar pragmático demais. É como se olhasse para o resultado, né? Ou seja, então, a não intimidade, né? Ou pelo menos intimidade não é você buscar
a solução de problemas, não é você buscar a conquista de coisas e não é um, um resultado para você morar no céu ou não, certo? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do casamento. Se fosse só uma busca de um resultado, o casamento começaria e terminaria na cerimônia. Sim. Sim, um diz sim, o outro diz sim, lua de mel, acabou. Para Porque, muitos é isso, né? porque você alcançou o resultado. Sim. Mas o que é o casamento? Se não o convívio diário para aprender as coisas boas e ruins, os defeitos e as qualidades, e a gente ir se edificando nesse processo. Então, todas essas coisas são periféricas em relação à fé. Vai acontecer solução de problemas? Alguns vão, outros não. Vai acontecer conquista de coisas? Vão, e é bom que se consiga, que A se gente vai busque. herdar a eternidade? Vai herdar a Sim. eternidade? Puxa vida. Mas a fé, Mas eles não são a intimidade. Eles são produzidos através da intimidade. sim, e isso também reforça um outro aspecto. O Deus que a gente crê por meio da Bíblia, Jesus, ele tem com a gente um relacionamento pessoal. E se é um relacionamento pessoal, um dos grandes objetivos dele é esse processo do convívio. Então vamos lá. Para sumarizar, a gente já viu que o convívio é uma das maneiras que a gente desenvolve a intimidade. Quais as outras formas da gente desenvolvê-la? Muito bem. Então, assim, eu tenho que querer. Uhum. E aí, com Jesus, Jesus não força nada. Jesus não invade a vida de ninguém. É o livre-arbítrio, né? Eu tenho que pedir. Uhum. Então, eu tenho que ter a capacidade de pedir que eu quero conhecer mais dele. Eu quero sentir e ter a presença dele na minha vida. É uma decisão pessoal. Eu peço. Ok. Depois de pedir, eu preciso fazer o que a intimidade faz: permanecer e persistir. Porque se eu não permanecer e persistir, eu não vou criar intimidade, concorda? Mais uma vez, num casamento é a mesma coisa, né? Sim, Quando tá tudo bem, ok. Mas quando acontecem coisas em que abalam o relacionamento, se você não tem persistência, a coisa acaba por ali, né? isso. Então, assim, permanecer e persistir no quê? Nas palavras de Jesus. Eu preciso me apropriar do Evangelho, me apropriar daquilo que ele ensinou, me apropriar da Bíblia Sagrada, da maneira como Jesus deixou seus ensinos. O local principal para isso é a Bíblia. Eu tenho outros livros, eu citei aqui Philip Yancey, citei Max Lucado, citei no final de semana o Dallas Willard. Aliás, alguns desses conceitos também são do Willard. Esses caras ajudam a gente também, mas a gente precisa se apropriar, permanecer, orar, porque aí também é o outro processo, né? Ele fala comigo através da sua palavra e eu falo com ele através da oração. Sim. E uma oração, a gente às vezes está acostumado a pensar oração com palavras Repetitivas e ou toda imponente, né? toda, né, formal. Isso, tal, assim, uma formalidade muito grande. Óbvio, olha lá, Maria. Maria tratou Jesus de Como mestre. mestre, Sim. mas Jesus também nos permite tratá-lo como Abba, que é papai no hebraico, no aramaico. Então, assim, isso é intimidade, é falar com ele com naturalidade, desenvolver relacionamento Ter a com ele. intenção de desenvolver o relacionamento. Esse é o último ponto. A intencionalidade de fazer isso, uma decisão intencional de desenvolver o relacionamento com Jesus. Ok, muito bom. Então, vamos para os pilares para a gente fechar o podcast do refletir, experimentar e expressar, certo? Isso aí. E aí, para refletir, quais são as pessoas que você tem intimidade? Provavelmente você ama essas pessoas e esse é um bom ponto de partida para a gente começar a nossa intimidade com Deus. E aí eu te pergunto, qual é o seu nível de intimidade com Ele hoje? Né? Você já o chama de papai, né? Já tem um apelido carinhoso para Jesus? Ou ele ainda é um ser distante e que você não tem a intimidade de conversar em qualquer momento com ele? Tem as horas certas ainda. É uma boa reflexão essa. No pilar da experiência, em momentos em que a situação está fora de controle, onde você baseia a sua confiança
nas suas próprias forças, ou você tem intimidade suficiente para compartilhá-las com Jesus? Esse é um ponto forte. Você já aprendeu a experimentar, descansar em Jesus e buscar em Jesus o auxílio? Porque às vezes o abalo emocional é tão grande que mesmo buscando em Jesus a gente ainda se sente mal. Mas quando a gente está nesse relacionamento, a gente continua buscando em Jesus. E sabe qual que é o erro das pessoas? E muitas vezes eu me incluo nisso, tá? Quando a gente fala assim, agora só me resta orar. Orar deveria ser a primeira. Ou o tempo todo. O tempo todo, né? A oração, a intimidade, não é que nos resta Jesus. O ponto inicial é, Jesus, eu te entrego o meu problema, eu te entrego essa situação, me ajuda a ter clareza, me ajuda a ter equilíbrio emocional para poder ser sensível à sua voz e ouvir o que é que o Senhor tem para me dizer. O só me restaurar demonstra de novo a falta de intimidade. Exatamente. Porque me restaurar, assim, alguém vai solucionar o meu problema. Isso. Ele pode solucionar. E se ele quiser, ele vai solucionar. Mas o foco é talvez estar com você no problema. Muito bem. E para a gente finalizar o pilar do expressar. E, Júnior, é a primeira vez que no expressar aqui, nesse pilar, a gente não vai externalizar para outra pessoa. Geralmente, o expressar é como você expressa para o mundo, o conceito que a gente trabalhou no podcast. Mas aqui é te desafiar, fazer um propósito nessa semana, conversar mais com Deus. Pedir a Ele que Ele se revele para você, que Ele te dê sensibilidade para ouvir a voz dEle, até mesmo naquelas pequenas coisas, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma expressão para dentro, uma expressão sua com Deus. Tipo a intimidade de Laura do Rafael. É um negócio seu. Só dentro de casa. Seu e com Deus. Fecha a porta do teu quarto, como de Jesus, e ora o teu Pai que te ouve em secreto. É isso aí. Bom, pessoal, uma excelente semana a todos. E quarta-feira tem saideira, o último podcast pra gente fechar, Tiago. Parecia que não ia acabar, mas acabou, né? Tiago, tá terminando. Isso Vamos aí, ver o que a gente vai inventar depois. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.